A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto está aqui na carta de Paulo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no primeiro capítulo, a partir do versículo de número 15, que diz assim, capítulo 1, versículo 15 da primeira epístola, a primeira carta de Paulo a Timóteo, que diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, Paulo escrevendo a Timóteo, logo no primeiro capítulo, ele vai dizer para ele, lembrar a ele, que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. A palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. A palavra de Deus, ela é apta para corrigir, orientar, confrontar, para que o homem e a mulher de Deus possa caminhar na terra, nesse processo de santificação, caminhar em direção à cruz, em direção à santificação. Hoje a palavra de Deus tem sido bombardeada de todos os lados. As pessoas querendo descredibilizar a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus ela foi escrita por homens. É verdade, foi escrito por homens, mas nós cremos que foi homens inspirados por Deus. A palavra de Deus ela foi escrita, meu irmão, minha irmã, por aproximadamente 40 pessoas diferentes escreveram as Escrituras. 40 pessoas. Anos de diferença de quase 2000 anos da primeira carta à última, da sua escrita. Línguas diferentes, culturas diferentes, visões de mundo diferentes. Porém, quando você faz uma leitura da palavra de Deus de forma técnica e espiritual, técnica é aplicando as técnicas de interpretações corretas, e espiritual, pedindo a direção de Deus, do Espírito Santo de Deus, para ter uma compreensão melhor acerca daquilo que está escrito. O problema é que as pessoas querem interpretar a Bíblia de acordo com as suas predisposições, pré-conhecimento. Mas Paulo vai dizer que a palavra de Deus ela é fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo, apresentando que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz o apóstolo Paulo, eu sou o principal. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, para me salvar, para te salvar. Mas salvar de quê, Márcio? Salvar do inferno. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus vai dizer que por um só homem entrou o pecado, por Adão. Mas por um só homem, por um só Deus, aquele que se fez homem, 100% homem, 100% Deus, esse é Jesus Cristo. Por um só homem, ele pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra de Deus, ela é fiel. O autor aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ao ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas, e discernir todos os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela nos abre, ela desvenda todo o nosso ser, toda a nossa pecaminosidade, mas também nos dá uma direção de purificação, de transformação em Jesus Cristo. E Paulo, um perseguidor da igreja, ele teve um encontro tão forte com esta palavra viva e eficaz, quando ele estava indo até Damasco perseguir os cristãos, onde ele tem aquele encontro com Jesus. E Paulo, a partir daí, meu irmão, minha irmã, ele passa a ser usado por Deus para pregar esse evangelho. Mas ele vai dizer: mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O primeiro passo, meu irmão, minha irmã, para nós entendermos, compreendermos as coisas de Deus, é entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é Deus falando através de homens coisas de Deus. Nós vamos ver muitas vezes na Bíblia linguagens humanas. É verdade. Alguns autores chegam até, como o apóstolo Paulo vai dizer, não Senhor, mas digo eu. Porque Deus não excluiu as características humanas das Escrituras. Por isso que muitos acham que a Bíblia tem erros, contradições, mas não tem. A palavra de Deus, tanto os livros veterotestamentários como os livros do Novo Testamento. Os dois, tanto o que foi escrito há mais de 1500 anos, como o que foi escrito no primeiro século, 1500 anos antes de Cristo, como aquele do primeiro século, escrito pelos apóstolos. Então, meu irmão, minha irmã, para nós compreendermos as coisas de Deus, o primeiro passo é reconhecermos que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é ela que nos direciona, é ela que nos ensina, é ela que nos capacita, é ela que diz para mim e para você o caminho que nós devemos andar. É ela que nos corrige, que vai dizer para mim e para você que nós estamos errados, que esse comportamento que nós temos não agrada a Deus. É ela que vai dizer para você que você tem que honrar pai e mãe. É ela que vai dizer para você que a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. É ela que vai dizer para você que você deve fugir da aparência do mal. É ela que vai dizer para você que você tem que honrar o seu casamento, a sua família. É essa palavra que vai dizer para você que você não pode pagar o mal com o mal. É a palavra de Deus que vai dizer para você que você tem que perdoar 70 vezes 7, se for necessário. E é essa palavra de Deus que vai dizer para mim e para você que a nossa salvação está unicamente em Cristo. Jesus Cristo, Ele foi a propiciação pelo meu e pelo seu pecado.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é Deus falando comigo e com você. Fique na paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus.